Hoje estou conversando com Tom Farias, jornalista, crítico literário, escritor e pesquisador. Tom, vamos ver um vídeo que mulheres negras falam sobre Carolina? Ok. Meu nome é Vera Lopes, sou atriz. Então, em 2014, nós teremos o centenário de Carolina Maria de Jesus. A Carolina, uma escritora de uma obra fantástica, ainda é encontrada, pesquisada e lida por uma maioria de pessoas que vão buscar essa escritora. Ela não está aí sendo oferecida nas escolas, ela não está aí sendo debatida na televisão. A Carolina não está popularizada ainda. E um grupo de mulheres negras de diferentes partes do Brasil se reuniu num coletivo aqui em Salvador para trazer essa obra, trazer essa personagem, trazer essa escritora, essa mulher negra brasileira, Carolina Maria de Jesus. Tantos livros tão desconhecidos, né, como, por exemplo, O Quarto de Despejo, Diário de Bitita, Provérbios, Pedaços da Fome, né, e uma escritora que, assim, é considerada ainda a escritora que vendeu mais exemplares de todos os tempos, né? Eu achei brilhante, maravilhoso, realmente resgatarmos e fazermos tantos trabalhos, né, com essa escritora. Mulheres negras falando sobre essa grande escritora negra. Como é que foi o seu trabalho de produzir essa biografia? Primeiramente, quer dizer, eu conheço o trabalho desse coletivo. Eles fizeram em 2013, 2014, até publicaram uma obra interessante sobre a Carolina. Assim, o meu trabalho, eu tenho uma carreira com relação a biografias que já vem de longe. Esse é o 12º livro, né, que eu publiquei. Quer dizer, os mais conhecidos são a biografia do Cruz de Souza e do José do Patrocínio. Assim, a minha metodologia é a seguinte, quer dizer, eu quero conhecer o autor em todas as suas dimensões. E essas indagações vieram também junto com os outros livros. Então, por exemplo, na Carolina, eu fui fazer trabalho de campo. Quer dizer, eu fui 2 vezes a Sacramento visitar a cidade, visitar a cadeia, que Carolina foi presa 2 vezes, ainda pequena. Por quê? A primeira vez foi acusada de um roubo por um padre que não aconteceu. O padre Geraldo, ele se deu conta de que o dinheiro que acusou a Carolina estava no mesmo lugar que ele tinha guardado. E a segunda vez, a Carolina foi acusada de ler o livro de São Cipriano. Ela não estava lendo o livro de São Cipriano, mas a situação da Carolina na cidade, né, por ser uma menina diferente, que gostava de ler, menina negra... Incomodava? Incomodava demais. E ela, adolescente, quer dizer, não é uma mulher adulta. E então, em função dessa acusação, o livro de São Cipriano é um livro que, segundo, né, a lenda, faz malefícios contra os brancos, enfim, né? Mas isso é motivo para alguém ser preso? Para Sacramento era. Né, para Sacramento era. Então ela foi presa, ficou 6 dias presa, e ela e a mãe, porque a mãe foi defender a filha e também teve ordem de prisão, e passaram fome na cadeia, apanharam muito na cadeia, tanto que a mãe teve o braço quebrado de tanto apanhar na cadeia. Então, quando você vai até o local, quer dizer, diferente de alguns trabalhos que eu vejo, né, esse trabalho chamado de gabinete, né, eu resolvi ir aos cartórios, verificar os livros de assentamentos. Não foi apenas uma pesquisa bibliográfica. Não foi apenas uma pesquisa bibliográfica. Então, eu fui buscar essa Carolina na sua origem, onde ela nasceu, quem conviveu com ela, enfim, buscar informações nos jornais da época. Né? E, na verdade, quer dizer, eu faço uma reconstituição. O livro é dividido em 3 partes, né, o Carolina. Então, na primeira parte vai do século XVIII até a vinda da Carolina para São Paulo. Por exemplo, 1937. Os antepassados, os familiares, como é que era a convivência com a família,
no entorno. A questão da escolaridade, né? Como é que ela estudou? Ela estudou na escola espírita, por exemplo, que era de um grande médium chamado Eurípides de Barçanufo, muito conhecido na época. Ela chegou a conhecer o Barçanufo. Depois eu faço um histórico de Carolina, de 37 até o quarto de despejo, né, que é o lançamento, todo aquele protagonismo do livro. E aí a terceira parte do livro, que tem 402 páginas, vai do sucesso até a sua morte em fevereiro de 77, né, com um ataque fulminante de asma. Então eu recolhi uma série de materiais, ouvi Audálio Dantas, que faleceu agora em maio, né, aos 88 anos, a filha da Carolina, que é a Vera Eunice, o filho dela também, que faleceu em 2016, José Carlos. Então eu consegui ainda, de alguma maneira, buscar informações das principais fontes sobre a Carolina, né? Daí a riqueza do livro, quer dizer, o livro tem 45% do livro, são coisas completamente inéditas na vida da Carolina, na vida de quem conhece a Carolina, a biografia dela, a trajetória dela. Depois, revelações. A Carolina morou no Rio de Janeiro. Então isso era um dado que ninguém tinha informações, porque ela também não deixou registro disso, a não ser na imprensa, em entrevista pela imprensa. Então esse formato de pesquisa, eu acho que eu, digamos assim, me especializei bastante nesse formato de pesquisa. E eu acho que é o formato que você consegue ter mais fidelidade com relação à pessoa que você está retratando, né? Ou seja... Não apenas a obra, mas a pessoa. Nossa, não apenas a obra. Quer dizer, Carolina, por exemplo, deixou 5.300 e poucas páginas manuscritas, né? Tem muitas páginas que você ainda eu não tive acesso a todas essas páginas, né? Mas tive acesso a boa parte delas. Então, quando se fala, por exemplo, movimento de mulheres, né? Quando fala nesse resgate da Carolina, eles estão falando ainda na publicação da obra que a Carolina deixou. Mas a Carolina tem muita coisa inédita ainda, tem romances inéditos, tem peças de teatros inéditas, enfim. Então ainda não está se falando nisso. Esse resgate ainda é uma espécie de recomeço da valorização da Carolina, nesse novo cenário que se apresenta hoje no Brasil. E na verdade, nós temos um novo cenário e os coletivos, por exemplo, aqui no IFIX, o FRJ, coletivo Carolina Maria de Jesus, existe um renascimento do interesse por essa autora que eu vejo dentro de um quadro maior de, digamos, de reforço da identidade negra e, sobretudo, protagonizado por mulheres. Como é que você vê a diferença entre o momento em que ela vai para o ostracismo, digamos assim, e o momento atual? Quer dizer, até a questão do ostracismo, Carolina, ela tinha, no período que ela ficou no ostracismo, vai de 64 em diante, até 76, quando se publica a última versão do Quarto de Despejo, né, em vida dela. E aí tem a questão da ditadura, né, porque a Carolina defendia a Revolução Cubana, defendia a reforma agrária, defendia Fidel Castro. Então, essa ingenuidade era socialista pela visão da época. Valorizou ainda mais colocar no escanteio essa mulher, né? Então, e hoje, o que se percebe? Há um outro protagonismo da questão do gênero, sobretudo na universidade. Dos anos 2000 para cá, isso tem sido muito presente. A partir da ação afirmativa, depois as cotas, né? Nós fomos buscar as nossas referências nas universidades que não encontramos. Então, resolvemos então trazer essas referências. Por isso que o Machado de Assis, né, hoje está tão valorizado como autor negro, enfim, divulgaram há pouco tempo uma foto dele, recuperando a sua negritude. Bem negroide, né, tudo que ele já foi e que não... O Lima Barreto, que foi tema de uma festa literária, que foi a Flip, né, a Maria Firmina dos Reis, por exemplo, que é uma autora, primeira romancista, né, nascida no Maranhão, também está nesse resgate. Hoje o livro dele está na 8ª edição. Então, eu acho que isto faz parte de uma nova valoração de autores, e a Carolina é muito atual, né? Ou seja, o que ela falou em 1960, pobreza, desigualdade, violência, está tudo aí. É como se fosse hoje. É como se fosse hoje, muito presente.
Obrigado, Tom. Você nos enriqueceu muito com as suas informações, essa pesquisa sua sobre Carolina Maria de Jesus. Eu conversei com o jornalista, crítico literário, escritor e pesquisador Tom Farias. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Cultine é força, tradição, é resgate.